Então vamos lá. Não tem nada no índice, é 2. Raiz quadrada de 16, ou seja, o que é uma raiz quadrada? Que número vezes ele mesmo dá o 16. E nesse caso é o 4. 4 vezes 4 dá 16. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Ah, então 16 é um quadrado perfeito. Aí é o seguinte, se eu não sei a raiz, o que eu faço? Eu fatoro. 16 dividido por 2 dá quantos? 8. Por 2, quantos que vai dar? 4. Por 2, 2. Por 2, 1. O índice é 2. Se o índice é 2, é o grupo de 2 em 2. Olha lá. Então, vou agrupar de 2 em 2, ó. Copiei esse carinha que estava aqui embaixo, lá dentro do radical. Não tem nada no índice, é 2. Se o índice é igual à potência, eu posso simplificar. Quem sair do radical? O 2, ele vai sair multiplicando. 2 vezes 2, 4. É a mesma coisa encontrar a raiz quadrada pelo processo da fatoração. O procedimento é o mesmo. Se você não sabe que número vezes ele mesmo dá o número que está dentro do radical, você fatora. Ficou claro? Só fatorar. Então, o que acontece? Olha lá, eu já fatorei o 16 aqui, ó. Já fatorei o 16. Olha ele aqui. Só que o que acontece? Olha lá, eu quero a raiz quarta. Raiz quarta é 16. Então eu tenho que agrupar de quantos em quantos? 4 em 4, ó. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta potência. Então, ficou 2 à quarta potência. Qual que é a raiz quadrada de 16? Olha lá. Raiz quarta de 16. Eu coloco 2 à quarta. Os índices são iguais? Sim. Simplifica esse com esse. Quem sai do radical? O 2. Então, qual que é a raiz quarta de 16? 2. É só eu verificar o índice e agrupar no que ele pede. O senhor entendeu, meu irmão? Silêncio. Até agora o senhor não abriu o caderno. Então vamos, meu amigo. Raiz quinta de menos 32. Existe a raiz negativa sendo nosso índice equivalente a 5, ou seja, um número ímpar? Sim. Existe. Índice par existe? Sim. Negativo não. No índice par não. Só apenas índice ímpar. Então, existe raiz negativa de índice par? Não. Existe raiz negativa de índice ímpar? Aí sim. Saber isso aí. Então, o que eu vou... O índice é 5. Eu tenho 32. Eu tenho que fazer o quê? Fatorar. Por 2. 16. Por 2. 8. Por 2. 4. Por 2. 2. Por 2. 1. O índice é 5. Tem que agrupar de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Deu agrupamento? Deu. 2 elevado a quantos? A quinta potência. Só que é o seguinte. Eles são negativos ou positivos? Ele vai ficar o quê? Ó? Ele tem que ficar negativo. Por quê? Porque quando você multiplicar, o resultado, ele tem que ser o quê? Negativo. Então, menos 2 elevado à quinta potência dá menos 32. Então, você vai pegar esse menos 2, vai colocar lá dentro do radical. O índice é igual à potência? Sim. Quem sai do radical? O menos 2.
Então, a raiz quinta de menos 32 vale quantos? Menos 2. Tudo bem? A próxima aula. Depois desse recreio da geografia, vai ser só uma depois da Maria. Finalizaram, hein? Senhor, se fosse 6 ia dar 2, ou mais 2, não é? Como assim 6? Não, senhor, é que você falou que mais com. É que nem ali, você abriu assim. Aí tá elevado assim. Se fosse mais com. Menos com menos é mais, e menos. E mais com menos é menos. Aí se fosse menos com mais, ia ser mais ali, não ia? 6. Se fosse menos 2 elevado à sexta, É. aí ia ficar positivo, porque todo número negativo elevado a um expoente par tem como resultado um valor sempre positivo. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar tem como valor um resultado sempre negativo. Finalizarei? Então vamos. Com licença. De novo.
Vamos lá então. Curiosa, meu Deus. Mas, se andar sacozoide. Esse aqui se chama Mato Pio. Esse aqui, seu tio. Vamos lá então. Depois eu envio lá no grupo, meu irmão. Vamos lá. Raiz sexta de 1. Raiz sexta de 1. Quantos que é? Como fazer isso daí? E vai dar quantos? Então, raiz sexta de 1 é 1. Por quê? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 6 vezes, vai dar 1. Raiz cúbica de 125. Nossa, esse outro número. Fatório, menor número primo. Sim, professor, você pulou AD. Professor, explica, pai. Depois eu falo. Tem gente aqui que não sabe que quando começa com 5, a raiz que fatora por 5 vezes, que fatora pelo menor número possível. Primo, eles fatoram quando começa com 5 por 3. Então, mas aí você tem que somar. Você tem que somar. Se somar e der um número múltiplo de 3, aí você tem que fatorar por 3. Mas não está dando, então. Estou Então faz. Se fosse, ó, 225. 5 mais 2 dá 7. Mais 2 dá 9. E aí você tem que fatorar por 3. Vai dividir por 3. Porque é múltiplo de 3. Mas não dá, professor, mas na conta que eles estavam fazendo não dava pra fazer isso, não. Olha. O quê? Acertei. Vai dar 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. O índice é 3. Nós vamos agrupar de 3 em 3. Vai ficar 5 ao cubo. Esse com esse. Sai o 5. Raiz sexta de 64, fatora. Por 2 dá 32. Por 2,
16 por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 2. Se fosse raiz quadrada, seria 4. Mas é raiz sexta. 2 elevado à sexta potência. Simplifica esse 2 com esse 2. Quem sai do radical? O 2. Aí é 4 positivo, né? Porque é a raiz que tá negativa, não existe. O que acontece? Aqui é a raiz quadrada de 16. Se fosse isso aqui, se o menos estivesse dentro do radical, aí isso aqui não existe. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Só que o menos está fora. Então eu vou extrair o radical que dá... Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. É como se eu tivesse o 1 menos 1 multiplicando o valor que eu vou extrair do radical. Vai dar 4. E 4 vezes menos 1 dá quantos? Menos 4. 4 vezes 1, 4. Mais com menos é menos. Então daria menos 4 nesse caso aí. Pois não. Os líderes de turma para assinar na Natanael, Biele. Eu vou pegar essa caneta, tá? Não, tranquilo. Daqui a pouco eu preciso conversar com eles, tá bom? Tudo bem? TI? Aí vai ficar nada, menos raiz de 10 elevado ao quadrado. Tem nada no índice, é 2. Professor, eu posso ser negativo, né? Segunda negativa. Segunda negativa. Chama o menino aí, ó. Pergunta se ele não tá afim. Peraí. Ela falou hoje. Finalizaram aí? Não, peraí. Não, ainda não, né? Acho que não. Sexta-feira eu não confio.
Por que 5? Raiz quadrada de 5, quantos tem? Existe raiz quadrada de 10? Sim. Não, professor, porque tá ao quadrado. Não é? Então, mas se tá ao quadrado, Eu tenho que fazer tem que fazer 10 vezes. Quando é ao quadrado, tem que fazer 10 vezes 10 fatorado. Professor, mas você disse, você acabou de dizer que não tinha raiz quadrada e negativo, né? isso. Só que o que acontece? Aqui, silêncio. Aqui é o seguinte, está dentro do parênteses. O que é menos 10 ao quadrado? Menos 10 vezes quem? Menos 10. 10 vezes 10 dá quantos? 100. E menos com menos? Eu falei isso, trouxa. Mais. Eu falei, você não foi falar. Qual que é a raiz quadrada de 100? Você disse que nada a ver. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Ai, meu Deus, que sono. Você que repetiu. Mas o sinal de mais, ele não vai junto, não? O sinal de mais, ele não vai junto. Quando você não coloca o mais, automaticamente ele é positivo. Se você não colocar sinal, eu não coloquei sinal aqui, ó, automaticamente ele vai ser positivo. É igual a 100, eu sabia, eu já tinha feito. Ainda bem que eu não quero estudar, você não vai gostar. E é a pista mais fácil da matemática. A resposta é 10 vezes. Não. Não, tô J. Acabou. Professor, você tá dando pra fazer o... Tem que separar... Desmembrar. Ah, tá. Tem que desmembrar e achar o... No geral, Simplificar ele. tem como, por gentileza, você colocar aí na sua frente aqui, ou até Por que tá acontecendo? Por que, Rogério? Por favor. Tá? Não, se ele mexer mais uma vez com você, ele vai sair. Achei. Uma que o senhor não está copiando a matéria de matemática. E eu está atrapalhando? Aí também, se eu ganhar o IC2... Professor, é só caneta aí. Professor, é só caneta aí, não dá? Não tem, meu irmão. Tá louco? Silêncio! Então vamos lá, desmembra. Raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. E a raiz quadrada de 9? 2 terços, só isso. Você nem fez. Só.
Aí você não tem. O 5 não é quadrado. Faz favor. Cortina aí, meu amigo. Aí isso aí ia deixar. Puxa a cortina, faz favor. Aí, professor, ia deixar só o. Puxa aí, cara, cortina pro seu lado aí, faz favor, a outra. Valeu, obrigado. Professor, aí ia manter o 5 na raiz e deixar o 3 fora, né? É, o 5. Aí ficaria o 5 na raiz e o 3 fora. Ó, presta atenção, ficaria assim, ó. Isso é um trem. Então, vou fazer membro a membro, raiz quinta e raiz nona. Não tem o quadrado perfeito, a raiz quadrada de 5. Deixa na raiz, a raiz quadrada de 9 é 3. Exemplo. Vai pra frente. A de 5 não tem raiz quadrada. Não, onde? Aí você vai ficar na frente do amigo aqui. Deixa o celular, né? Faça aí, KL. KL, vamos lá. Aí ele é fácil, mas a K Ah, ele é fácil. é fácil sim. Não levou ensino. Mas é ele, Não é fácil. É mais fácil que todos que construíram essa coisa. Alright. Cheers. Deve estar cortando muito também, assim. Essa vai meio ruim, eu acho, não. Faz frio. Pra ele, não, é, lá em cima mesmo. Fix. Quantos que deu? Vamos lá, cada um fazendo o seu. No começo ela é meio ruim. Ô, Jéssica, vem aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Mas ela Por favor. O professor falou que não tinha cadeira.
Mesmo assim, o professor vai simplificar mais. Certo? Cada um tem seu papel. Não sabe se colocar no seu lugar, aí é complicado. Menor é menor. Tu viu que ele ali é um 5 ou um S? Porque tem que colocar uma parte zero, mas como é? Peraí. Isso daqui é mais. Eu aprendi isso. E agora me explique, hein, Pedro? Não assim. 1000. Vai sentar não? Sou mais tarde, cara, você é louco. Você vê se deu 10 mil? 50 vezes 50 dá 250. 50 vezes 50, cara. Não, 2500. Agora você fala do seu. Legal. Na L é raiz cúbica, tá? Professor, Aqui pesquisa é 225. aqui eu não sei a raiz quadrada. Sabe isso do hotel? Aqui é raiz cúbica, ó. A raiz quadrada de 3.125. Professor, qual é a Então tem que raiz? faturar Qual ela. é a raiz quadrada de 1000? Não, vai ser raiz cúbica ali, eu coloquei 3 lá, olha lá. 100. Não é não. Não é, Não, Zé? de 10. Não. Peraí, agora eu É 500. A raiz de de 10.000. Meu Deus. Mas não tem, a raiz Mesmo quadrada de assim, 1000 não é isso. Não tem. É 500, a raiz Não é quadrado de 1000. perfeito. Não é É 500. 1000 não é quadrado. Não, né? Arruma lá, coloca o cubo lá. Eu não sei o valor, tem que faturar, né? Não, aí na verdade o que acontece? Você tem número decimal, você tem que colocar ele em número fracionário. Senhor, você falou que não tinha, imagina se não tivesse. Ah, eu falei, eu não resultado. Peguei a lata já de baixo para Sabe que dia que você foi no shopping, o que aquilo é? Aquela arma, aquele negócio que você dava assim, dourado. Era o quê? Pochete. Não, não é pochete, não, é um bagulho de brinquedo. Já foi no shopping, né? Tem uns bagulho, uns brinquedos ali, né? Tá ligado? O senhor e a mulher dele tava com um bagulho assim de dourado, assim, ó. Pra tirar? Um no outro? Nossa. É, da hora. Meu pai leva pra... Professor, mas se não negócio tiver assim, raiz álcool, no mato, pode você pode manter o número. lá na empresa dele, Tem que manter o número. Pode não tiver a tirar, ver qual raiz o quadrada. cara é encarregado, né? Se não tem, mantém, mas tem. Mexe com arma, essas coisas. 10.000. Ele leva lá muito. É que raiz cúbica, não é? Lugar de treinar. Que número vezes ele mesmo dá 1000? Sabe as bolinhas do Shopee? Só tem que comprar as munição. Lá tem a arma. Ó, eu pensei. Eu faço aqui. Faço aqui. Tá correndo aí, eu estou de vida. Eu fui correr e deu uma sargada nas minhas costas e eu caguei na calça. Uma vez. Ô, senhor, pai. Ô, senhor, você sabe a loja do chinês lá em Lins, né? Ô, louco, senhor, aquela grandona. Não conheço. Vamos lá então. Fui lá com o meu tio, comprei uma Silêncio. então, mano. Ei, vamos lá. R$100. Silêncio. Professor, tomou uma sargada nas costas, meu pai falou assim, corre aí. Eu estou de mira. Corri. Vou desmembrar. Desmembrei. Qual que é a raiz quinta de 1? 1, por quê? 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes dá 1. E a raiz quinta de 3.125? O que você vai fazer? Você não sabe, você fatora. Aqui vai dar 9.
4, a somatória. 3 mais 1, 4. Mais 2, 6. Mais 5, 11. Não é múltiplo de 3. Por 5. Vai dar 625. Por 5. 125. Por 5. 25. Por 5, 5. E por 5, 1. Peraí, 25 vezes 25. Como é que você fez? O fator dividiu. Pegou esse e dividiu por 5. Dá 625. Divide novamente por 5. 125. Divide por 5. 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Ah, dá certo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elevado à quinta potência. Então isso daqui é a mesma coisa que 5 elevado à quinta potência. É a raiz quinta. Simplifica esse 5 com esse 5. Quem sai do radical? O 5. Então vai ficar 1 quinto. O que ele do lado do 5 é 1? É 1 aquilo ali? 1 quinto. Você não vê? Nossa. Agora, a raiz cúbica de 0,027 eu tenho que transformar em número fracionário. Esquece a vírgula. Quem que é o número inteiro? 27. Quantas casas eu tenho antes da vírgula? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coloco 1. Vai ficar 27 milésimos. Aí agora o que é? Não? Aí eu pego, desmembro, raiz cúbica de 27, dividido por raiz cúbica. Tô conversando demais aí, hein? De 1000. Qual que é a raiz cúbica de 27? Não sabe? Fatora. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. 1, 2, 3. 3 ao cubo. Então vai ficar a raiz cúbica de 3 ao cubo dividido. O que que é? 1000. Raiz cúbica de 1000. 10. 10 vezes 10 vezes 10 dá os 1000. E 10 vezes 10 é a mesma coisa aqui. 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. 10 ao cubo. O índice é igual à potência? Simplifica, 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 simplifica. Três décimos. Mesma coisa que 0,3. Agora você vai ter que colocar um mapa depois você mudar, porque agora você